Ele tinha chegado, ele tinha pegado o dinheiro. Está certo dizer isso? Foi a pergunta que me fizeram nesta semana, na semana passada. Então, nessa semana, hoje já é segunda-feira. Se fosse na semana em que estamos, seria nesta semana. Qualquer dia falaremos sobre isso, não vamos perder tempo não. Então, o que ocorre é o seguinte. Uma pessoa me disse que tem ouvido muito, eu tenho chego, ele havia chego, se isso está certo. E ao lado dessa pessoa, outra perguntou, e o verbo pegar, também é certo falar tinha pego ou certo é tinha pegado? Bom, então antes vamos a uma explicação gramatical. Existem alguns verbos chamados de abundantes. Para a gramática, são aqueles verbos que têm dois particípios. Particípio geralmente é terminado em ado ou ido. Então, sempre que você usar um verbo terminado em ado ou ido, saiba que ele está no particípio. Então, por exemplo, ele tem comprado algumas coisas, tudo bem? Comprado é particípio. O automóvel foi comprado com dinheiro desviado. Comprado é particípio. Os verbos abundantes, como eu disse, têm dois particípios. Um, que deve ser usado na voz ativa, quando o sujeito pratica ação, em que haja os verbos ter e haver, ou verbo ter ou verbo haver, os dois juntos não aparecerão, evidentemente, como auxiliar. Então, por exemplo, é o caso do verbo entregar. O verbo entregar na voz ativa tem de ter o particípio regular entregado. Então, o sujeito pratica ação. Verbo ter ou haver como auxiliar, entregado obrigatoriamente. Então, por exemplo, a empresa tem entregado as encomendas em dia. E não a empresa tem entregue. Entregue é o particípio irregular, que é usado na voz passiva quando o sujeito sofre ação. Então, por exemplo, as encomendas foram entregues, aí haverá o plural, a encomenda foi entregue. Muito bem. Para o verbo ser abundante, há uma exigência. Ele tem de ser transitivo direto. O que isso significa? Que ele tem de ter um complemento e não pode ter preposição. É o caso de entregar. Quem entrega, entrega algo. Então, este algo é o complemento sem preposição. A empresa tem entregado a encomenda foi entregue pela empresa. Maravilha. Uma listinha de verbos abundantes. Por exemplo, acender. Ele tinha acendido a fogueira foi acesa por ele. É verbo abundante. Eleger. Ele tinha elegido um corrupto foi eleito por ele. Então, elegido é o particípio regular, eleito é o particípio irregular. Quanto aos verbos comentados no início da nossa conversa de hoje, chegar. Primeiro, não é verbo transitivo direto. Não é quem chega, chega a algo, é quem chega, chega. Você diz, cheguei, e acabou. Então, chegar não é abundante. Portanto, ele só tem o particípio regular, só pode usar chegado. Ele tinha chegado atrasado, ela tinha chegado atrasado. Não há a forma chegou, a não ser primeira pessoa do singular eu, do presente do indicativo. Eu sempre chego adiantado. Pegar, o segundo verbo. Quem pega, pega algo. É verbo transitivo direto, pode ser abundante. Aliás, é abundante. Pegado para a voz ativa, pegou para a voz passiva. Ele tinha pegado o dinheiro da gaveta. O dinheiro foi pego da gaveta por ele. E um detalhe, segundo a gramática padrão, é pego e não pego. E para encerrar, há 3 verbos na língua portuguesa que passaram a ser um problema. Pagar, gastar e ganhar. Sabe por quê? Porque antigamente eles eram verbos abundantes, quaisquer livros de gramática, todos os livros de gramática diziam isso. Verbos abundantes. Então, tinha ganhado dinheiro, tinha gastado o dinheiro, tinha pagado as dívidas. Ganhado, gastado e pagado, os particípios regulares.
o dinheiro foi ganho por ele, o dinheiro foi gasto por ele, o dinheiro foi pago por ele. Ganho, gasto e pago usados para a voz passiva. Só que ocorre que lá pela década de 80, os gramáticos resolveram que não se deveriam usar mais ganhado, gastado e pagado. E aí passou a ser só ganho, gasto e pago em ambas as vozes, ativa ou passiva. Maravilha, tudo certo. Falei sobre isso vários anos em sala de aula. Mas aí veio a reforma ortográfica. Veio a Academia Brasileira de Letras e editou a segunda edição do Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, ressuscitando ganhado, gastado e pagado. A Academia Brasileira de Letras é a guardiã do nosso idioma. O que ela escreve, o que ela registra, passa a ser lei para nós. Portanto, a Academia Brasileira de Letras diz: ganhado, gastado e pagado devem ser usados com os auxiliares ter e haver. Pronto, tem de ser assim. Eu tinha ganhado, eu tinha gastado, eu tinha pagado. O dinheiro foi ganho, foi gasto, foi pago. Maravilha? Então, eu tenho chegado e não eu tenho chego. Eu tenho pegado e algo foi pego. É assim que se diz. Até a próxima.